para vocês verem. Pronto, pessoal, todo mundo então está conseguindo visualizar, não é, a imagem que eu estou mostrando aí, sim ou não? Alguém? Sim. Ok, quando desaparecer vocês me falam. Pronto, pessoal, nós vamos falar então do período chamado pré-história, que nós já iniciamos há 2 semanas atrás. Esse período da pré-história, nós vimos que é o primeiro período da história da humanidade. Ele fala desde o surgimento da humanidade até o momento da invenção da escrita. Então ele vai surgir desde o surgimento da humanidade há 3,5 milhões de anos atrás, há aproximadamente 10 mil anos atrás, aliás, 4 mil anos atrás, que foi quando o homem inventou a escrita. Então, esse período que nós estamos tratando é um período chamado de pré-história. É o período que vai desde o surgimento da humanidade até a invenção da escrita, que aconteceu há 4 mil anos atrás. E esse período, esse conteúdo que nós estamos tratando, ele vai estudar o quê? Sobre a origem da humanidade. Como é que viviam os primeiros seres vivos? Como é que viviam os primeiros seres humanos? Aonde foi que eles surgiram? Como foi que eles foram evoluindo ao longo do tempo? Tanto pela sua cultura, como também pelas suas características físicas. E nós vimos que existem várias teorias que falam sobre a origem da humanidade, que é a teoria criacionista e a teoria também evolucionista. A criacionista é uma teoria que diz que nós e os macacos somos semelhantes a Deus. Nós, seres humanos, somos semelhantes ao macaco, né? Nós somos descendentes de um ser semelhante ao macaco, que não se sabe exatamente como ele era. Supõe que ele era parecido com o macaco. E esse ser, ele deu origem ao macaco e deu origem ao ser humano. Nós conseguimos evoluir e os macacos não conseguiram evoluir. Nós vamos dizer também que existe outra explicação sobre a origem da humanidade, que é a teoria chamada criacionista. Essa teoria, ela explica melhor, porque a gente já conhece ela, que é a teoria que vai dizer que nós, seres humanos, nós somos então descendentes, nós somos então o quê? Fomos criados por Deus. Nós fomos feitos então à imagem e semelhança de Deus. Então essa teoria é a teoria que nós conhecemos, que vai ser então a chamada teoria criacionista. Né? Nós somos feito a criação de um produto, nós somos então a criação de Deus. Além de sermos uma criação de Deus, nós vimos também que ao longo do tempo a teoria evolucionista, que é uma teoria que é defendida pelos cientistas, ela vai dizer que nós fomos o quê? Evoluindo ao longo do tempo. E essa evolução que o ser humano ele passou ao longo do tempo, ela vai acontecer de que forma? Desde a evolução, do surgimento do ser humano até 300 mil anos atrás, nós vamos dizer que foram surgindo vários seres humanos e eles foram mudando de acordo com a região em que eles foram vivendo. Nós estamos vendo aí, por exemplo, nessa imagem, que ela vai mostrar desde o surgimento dos primeiros seres vivos, que eram chamados de australopitecos. A gente vai dizer então que esses australopitecos então que vai ser então são os primeiros seres vivos. Esses primeiros seres vivos que nós estamos vendo aí, nós estamos vendo aí então na imagem, pessoal, que quando a gente fala então da evolução da humanidade, nós vamos citar que foram surgindo vários seres humanos com características diferentes, e esses seres humanos foram surgindo de acordo com o ambiente, com o local em que eles se encontravam. E nós vamos dizer que nem sempre nós tivemos essas características que nós temos hoje, não. Nós vamos dizer que, de acordo com a ciência, surgiu primeiro o Australopithecus, vocês estão vendo aí.
depois o Homo habilis, depois o Homo erectus, que passou a andar reto como nós, e a desenvolver, a se alimentar de carne, a criar o fogo, que foi o Homo erectus que criou. Nós vamos ter também o Homo neandertal, que passou a enterrar os seus entes queridos, e vamos ter também o Homo sapiens, que é a espécie a qual todos nós pertencemos, que é o homem que sabe, ou o homem que sabe. Então a gente vai dizer que nós, diferentes dos outros dos nossos antepassados, ou diferentes dos animais, nós vamos nos diferenciar principalmente porque nós temos a capacidade de conhecer. E todos nós temos consciência que nós podemos cada vez mais adquirir conhecimento. Os animais, eles não têm essa capacidade, não é? A gente vai dizer também na semana passada, aliás, semana retrasada, nós estudamos também que o ser humano surgiu na África, não é? De acordo com os fósseis encontrados e esqueletos. Nós vamos dizer que o ser humano mais antigo encontrado, o esqueleto, foi encontrado lá na África, que provavelmente era de uma mulher. Nomearam ela de Lucy, que tinha aproximadamente 3 milhões de anos atrás. Nós vamos dizer também que ao longo do tempo da evolução da humanidade, nós vamos dizer que todos eles então viveram durante o período chamado de pré-história. E agora, a gente vai observar então, pessoal, que ao longo do tempo, a gente fala então sobre o período chamado de pré-história. E esse período chamado de pré-história, afinal, o que é ele? É um período que fala do início da origem da humanidade até o momento em que as pessoas passaram então, nós vamos entender como é que eles viviam, como é que eles se comportavam, onde é que eles moravam, a alimentação que eles tinham e principalmente vamos estudar que eles também desenvolveram pinturas, armas e a gente vai observar então a partir daí algo bem importante, interessante que a gente tem que ver é que a pré-história é um período que ele vai desde o surgimento da humanidade até a invenção da escrita e a gente vê a pré-história, ela estuda o quê? É importante para que possamos compreender a origem da humanidade. Nós vamos compreender como os primeiros seres humanos viviam, de que alimentos eles se alimentavam. E a gente vai dizer, quando falamos da pré-história, qual é a imagem que vem em nossa mente? Qual é a primeira imagem que tem? Não sei se vocês já assistiram, então, alguns desenhos falando sobre a pré-história, mas há alguns anos atrás, ainda tem na internet, também tem filmes, que é falando sobre os Flintstones, não é? Não sei se vocês já assistiram, mas é um desenho que vai mostrar mais ou menos como é que eles viviam na época da pré-história. Claro que é um desenho e nem tudo que aparece é real, porque o homem não conviveu com os dinossauros porque eles já tinham desaparecido aproximadamente há 60 a 65 milhões de anos atrás. Então a gente vê que o ser humano, quando ele apareceu, não existiam mais dinossauros. E como é que nós sabemos que existiam dinossauros? Pelos fósseis que foram encontrados pelos esqueletos e que provavelmente desapareceram com um grande então meteoro então que atingiu a Terra, né? E a gente vê então que acabou então provocando desaparecimento também dos dinossauros. E a gente vê aí então a imagem que ela retrata mais ou menos como é que eles viviam na época da pré-história. Claro que a gente vai observar que nem tudo realmente era baseado em fatos reais, né? Naquela época eles não tinham automóveis, não conviviam com os dinossauros. E a gente tem aí, falando um pouco sobre o período mais longo da história da humanidade, que é falando sobre esse período que nós chamamos de pré-história, nós temos então que observar que o período da pré-história ele é dividido em 3 momentos. Como ele é dividido em 3 momentos? Da gente compreender melhor esse período que nós chamamos de pré-história, nós vamos dividir a pré-história em 3 momentos. Hoje a gente vai estudar 2 momentos. E na semana que vem, aliás, daqui a 2 semanas, porque semana que vem não tem aula, é apenas a avaliação diagnóstica que vocês irão fazer, vai valer de 0 a 10. Vou mandar apenas o link, certo? Então, pessoal, vocês podem estudar também pelo vídeo que eu estou gravando, certo? Então, pelo vídeo que eu estou gravando, vocês também vão poder, então, revisar por ele durante o final de semana. E, pessoal, a gente vê que a pré-história
ela é dividida então no período chamado de Paleolítico, Neolítico e ele é chamado de Idade dos Metais. Primeiro período da pré-história, que é o período mais antigo que nós temos, falando sobre a nossa origem, como é que viviam os primeiros seres humanos, nós temos aí o período chamado de Paleolítico. E esse período paleolítico ele é o quê? É o período que vai desde o surgimento da humanidade até o momento em que foi inventada a agricultura pelo ser humano. Então a gente vê que o período paleolítico é o período mais antigo que fala sobre como seres vivos viviam. Nós vamos dizer que o nome paleolítico é de origem grega e ele significa paleo significa velho e lítico significa pedra. Então, paleolítico significa idade da pedra antiga ou idade da pedra velha. Então, por que esse período ele ficou conhecido como pedra? Porque na pré-história eles utilizavam muitas pedras como ferramentas. Por isso que o nome dos períodos da pré-história vai ter paleolítico, neolítico, idade dos metais, para mostrar a importância que as pedras tinham naquela época para ser utilizadas como ferramentas. Durante o período paleolítico, que é o período mais antigo da pré-história e da humanidade, nós vamos dizer que a sociedade, eles eram caçadores, coletores, eles viviam da caça, da pesca, da coleta de grãos e raízes. E a gente vai observar então que esse período ele vai desde o surgimento da humanidade até o momento da criação da agricultura, que foi há 8.000 anos antes de Cristo. E a gente vai observar como é que eles viviam no Paleolítico. Eles utilizavam que materiais? Eles utilizavam ferramentas, não é, que eram feitas de osso, de madeira, de pedra. Depois eles começaram a confeccionar facas, machados e arpões. E aí nós temos uma imagem bem pequenininha mostrando como é que o homem vivia na época da pré-história. Era uma sociedade sem classes, ou seja, não existia rico ou pobre, todos eram tratados iguais. Nós vamos dizer que eles eram caçadores, né? Eles caçavam, eles coletavam frutas. Nós vamos dizer também eles começaram a controlar o fogo. Eles também praticavam rituais religiosos, não é? Não existia igrejas como nós temos hoje, mas naquela época eles já começaram a praticar uma religião. E principalmente eles também começaram a confeccionar objetos, tanto feito de madeira, de pedras ou de ossos. Naquela época o metal ele ainda não era utilizado. E também, além deles viverem da caça, da pesca, descobrirem o fogo, eles também eram nômades. E o que significa um nômade? É uma pessoa que ela não sabe produzir o próprio alimento. Então, quando acaba o alimento em um lugar, ele vai procurar alimento em outro local. Então, a pessoa que sai de um lugar para o outro constantemente, diariamente, ele é chamado de nômade. É uma pessoa que não tem moradia fixa, ok? Eu coloquei uma definição também para facilitar o estudo de vocês para a nossa avaliação, que vai ser então aí falando sobre esse sistema que nós estamos falando então, que eles não produziam o próprio alimento, não é? Além disso, a gente vê que eles sobreviviam da natureza, coletavam frutas e principalmente não tinham uma moradia fixa. Por isso que eles eram chamados de nômades. A gente tem aí então, é importante a gente falar sobre a descoberta do fogo durante a pré-história, feita pelo Homo erectus. Na semana retrasada, pessoal, eu mostrei a vocês um pouco falando então sobre as vantagens da descoberta do fogo. Durante o período paleolítico, em que as pessoas viviam em cavernas, viviam em ocas, viviam em algumas tocas, em algumas cabanas feitas de palha, nós vamos dizer então que eles viviam caçando, coletando e principalmente a descoberta do fogo teve grande importância para cozinhar, se proteger do frio e afastar também os animais perigosos. A gente vai observar que durante esse período eles não tinham uma linguagem como nós temos hoje, não é uma linguagem articulada, organizada.
E o fogo, ele era produzido principalmente através pelo atrito de madeira e lasca de pedra. Então a gente sempre tem que ter também essa noção. E a partir daí, nós vamos observar que eles produziam roupas feitas de peles de animais. Os objetos, né, geralmente eram utilizados então feitos de pedra, de madeira ou então de ossos, como chifres que eram utilizados para fazer lanças. Havia a divisão de trabalho entre homens e mulheres. Os homens caçavam e as mulheres cuidavam dos filhos e coletavam frutas. E a gente vê então, durante esse período, eles passaram a produzir uma obra de arte, faziam arte principalmente em cavernas, e essas cavernas, nós vamos dizer que eles utilizavam uma tinta feita com um tipo de pedra chamada de ocre, que ela é meio marrom, né, tipo um barro. Ele batia a pedra, tirava o pozinho, misturava com a clara do ovo e também se quisesse, misturava com algumas ervas. E a gente vê então que misturando a clara do ovo com o ocre, que é uma pedra meio amarronzada, tipo um barro, e eles então começaram a produzir alguns tipos de pinturas que são chamadas de pintura rupestre. Então a pintura feita pelo homem na pré-história é chamada de pintura rupestre. Essa pintura ela mostrava animais, mostravam danças, mostravam também como é que eles viviam na pré-história. Então as pinturas rupestres elas são de grande importância. Aqui em Venturosa, por exemplo, lá na Pedra Furada, tem pinturas que foram feitas por índios ainda na época próxima à pré-história, e a gente vê que é uma forma da gente conhecer como é que eles viviam, quais eram os animais que haviam naquela época, como é que eles dançavam. Então é importante a gente conhecer também que essas pinturas também, muitas vezes elas mostravam cenas de caça, era o que eles praticavam no dia a dia. Nós vamos ver que na época da pré-história existiam animais gigantes, né, muito grandes, né, para a nossa época. Existiam os mamutes, existia também a preguiça gigante, que inclusive uma foi encontrada aqui em Venturosa, mas que a Universidade Federal pegou e levou para Recife, nunca mais devolveu, que era para ter ficado aqui, certo? Ela tinha mais ou menos 3 metros de altura. Havia também um tatu gigante e havia também o tigre dente de sabre, igualzinho lá na época que você já assistiu o filme, que vai ser a Era do Gelo, bem parecido realmente com aquela época. A gente vai observar então que chegou um momento em que a natureza ela começou a mudar. E esse período do Paleolítico também começou a mudar. As pessoas, elas, com o passar do tempo, a natureza ela deixou de ser congelada, como lá na pré-história no filme Era do Gelo, e depois ele começou a descongelar aproximadamente há 10 mil anos antes de Cristo. Quando o mundo o planeta começou a descongelar, nós vamos dizer que as árvores mudaram, nós vamos dizer que as pessoas também passaram a se espalharem pelo planeta, e a gente vai observar que se iniciou um novo período da pré-história há aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo. Vai acabar o período paleolítico e inicia o chamado neolítico. O que é esse período chamado de neolítico? Nós temos aí o período chamado de neolítico, pessoal, que ele vai estar falando o quê? O período chamado de neolítico é um período que ele está relacionado principalmente o que vocês estão vendo aí no slide. Neolítico significa novo, lítico, pedra. Então, pedra nova ou período da pedra polida. Por que o período da pedra nova ou pedra polida? Porque naquela época, pessoal, a gente vai observar que como eles trabalhavam com pedra, a pedra a partir desse período ela começou a ser trabalhada. Eles começaram a cortá-la de uma forma melhor, começaram a decorar, e principalmente a gente vê que a partir do Neolítico, que é um novo período da pedra polida ou da pedra nova, que onde eles vão passar o quê? É um período no Neolítico que eles passaram a produzir a agricultura e a também criar animais. Como foi que eles começaram a produzir a agricultura? Agora, veja que no Paleolítico ele não produziu alimento, ele não criava animais. No Neolítico, ele começou então a descobrir a agricultura
quando as mulheres ficavam em casa, começaram a observar que quando caía uma semente de uma fruta, naturalmente crescia uma árvore, da árvore daria frutos. Então, provavelmente foram as mulheres que tiveram esse papel. Nós vamos ver que também eles começaram a domesticar os animais, que os animais se aproximavam das árvores e eles começavam a observar qual poderia ser criado e os que não poderiam. Então a gente vê que o Neolítico foi o período em que o homem descobriu a agricultura e criou os animais, em que também, além de desenvolverem a criação de animais e a produção de alimentos, nós vamos dizer também, eles começaram a plantar o trigo, a cevada, o arroz, a mandioca, começaram a produzirem objetos melhores, como facas, machados, foices e enxadas, e também começaram também o quê? A produzirem cerâmicas não, assim, de barro, para armazenar o alimento, para cozinhar. Também começaram a ter selagem, que é a produzir a sua própria roupa, principalmente utilizando o algodão e a lã. Vamos ver que os abrigos começaram a ser melhor. Antes viviam em cavernas ou então em tocas feitas de palha. E agora eles começaram então a fazerem casas com barro, com madeira, com pedra, com folhagem. E principalmente eles começaram então a formar as primeiras vilas que vocês estão vendo aí. Nas primeiras vilas que a gente vê, é o período em que, durante o Neolítico, o homem descobriu a agricultura, a criação de animais, e ele também vai se tornar sedentário. E o que significa uma pessoa sedentária? É uma pessoa que passa a ter moradia fixa. A partir da descoberta da agricultura e da criação de animais, o homem não precisava mais ficar saindo de um lugar para o outro. Ele agora poderia, então, produzir o seu próprio alimento e também poderia ter moradia fixa.